Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 1. Aqui nós vamos ver aqui, que Samuel, teve uma missão e essa missão foi dada por Deus, Essa missão era para ele ir até a casa de Jessé e ungir um novo rei. Pois é, nem ele sabia quem ele iria ungir. Mas quando ele chegasse até a casa de Jessé, o Senhor iria instruí-lo. O Senhor ia falar para ele, ia mostrar para ele quem ele iria ungir, Então, ele ouviu a instrução de Deus e logo começou a colocar em prática. Ele se dirigiu até a casa de Jessé e vamos ver aqui no versículo 1, dizendo assim: O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul, Porque Saul, ele era rei, E Samuel tinha ungido Saul, mas Saul fez o que não agradava ao Senhor, Ele largou a mão do Senhor, em outras palavras, Estava unido a Deus, mas depois foi se consultar com outros deuses, E Deus não divide a glória dele com ninguém, E o reinado de Saul foi um reinado onde vivia fugindo dos adversários, não enfrentava de frente, No entanto, Deus teve que mandar, fez aquela preparação toda para levantar Davi para ir enfrentar o gigante Golias, Porque o rei era para assumir a sua posição de confiança no Senhor e lutar, E não correr. E o povo ao qual ele estava guiando, cuidando, tinha o mesmo espírito, agia igual Saul, E Deus nos chamou para sermos corajosos. Deus não nos chamou para correr da batalha, E quando se corre da batalha, é porque não confia no Senhor. É porque está precisando se unir a Deus. Pois é, a palavra de Deus, pois ela dá confiança ao nosso coração. E nós vamos ver aqui, terminando esse versículo 1, que quando o Senhor disse para Samuel, já tinha rejeitado Saul, como rei de Israel, agora mandou ele encher a vasilha com óleo e vá a Belém, Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolheu um dos filhos dele para ser rei. Então o Senhor tinha falado para ele: você vai pegar as vasilhas, você vai encher com óleo, vai até Belém. Lá, você vai na casa de Jessé, porque tem um dos filhos dele lá que eu vou ungir como rei. Deixa eu colocar aqui para ver se melhor. Eu vou ungir um rei ali, um dos filhos dele vai ser o rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel, Então Samuel queria saber como que seria isso, como que iria fazer isso, Perguntou Samuel: se Saul ficar sabendo, me matará. Por quê? Se Saul ficar sabendo, me matará, porque o Senhor que estava agindo, estava tomando a frente, o Senhor que estava escolhendo. O Senhor tinha rejeitado Saul. E Samuel sabia que estava longe do Senhor. Então, o coração distante do Senhor estava propício a fazer qualquer coisa, até matar, porque não temia mais a Deus, em outras palavras, Não temia. Então, Saul não sabia da escolha de Deus, que ele já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Com isso, Samuel apresentou essa questão para o Senhor: como que vai ser isso, O Senhor respondeu para ele: leve o novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Então o Senhor orientou ali Samuel, você vai pegar aqui o novilho, você não vai chegar assim, Vai pegar um novilho, diz que veio oferecer um sacrifício para o Senhor, e ali você vai convidar o Jessé para esse sacrifício. Lá eu vou mostrar qual vai ser o novo rei, Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, a autoridade da cidade
foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem, paz? Perguntaram. Então as pessoas sabiam quem era Samuel, era um juiz, ele era um homem de Deus, né? Aquele que tinha sido preparado pelo Senhor, aquele prometido do Senhor, né? Aquele ao qual Ana chorava, ao qual Ana clamava, pedia, né? O Senhor não teve qualquer coisa para ela, o Senhor deu um homem que faria a vontade dele, né? O qual ela deixou na casa do sacerdote Eli, foi preparado, né? Então, Samuel era conhecido e as pessoas sabiam que ele era um profeta do Senhor. E as pessoas viram ele chegando em Belém, né? Ficaram com medo, achando, pensando, você vem em paz, né? Perguntaram. E ele falou assim, sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Pois é, né? Porque a cidade, as pessoas conheciam ele. E se ele já falasse de imediato que veio ungir um novo rei, né? Saul ia ficar sabendo, né? Então tinha que ter um momento certo desse preparo, né? Da escolha de Deus, né? Então ele estava ali, então as pessoas iriam perguntar. O Senhor já tinha orientado, ó, você vai lá, você fala que veio fazer um sacrifício, oferecer um sacrifício para o Senhor, né? E purifique-se e venha comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também convidou para o sacrifício, né? Então, aqui vem dizendo no versículo, deixa eu ver aqui qual vai ser o versículo aqui. Aí o que acontece? Depois que o Senhor orientou, conforme o Senhor falou, e aqui no versículo, cadê? E quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza é este o homem que o Senhor ungirá, né? Então, quando chegou, né, estava todos ali na presença, né, de Jessé, um dos filhos de Samuel foi chegando, e o Samuel, com o olhar dele, já imaginou que seria esse que iria ser ungido, o novo rei, né? E o Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência, nem pela altura. O Senhor logo advertiu para ele, Samuel, não olhe para a estatura, para a altura, né? Não olhe para a aparência. Não olhe pela aparência, pois a aparência é enganosa. Pois eu rejeitei, não é esse. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. Ele falou para ele, né? Peraí, Samuel, o Senhor não vê como o homem vê, o homem humano, com um olhar natural. O Senhor vê é um coração. E aqui você está sendo guiado e orientado por mim para escolher o que eu quero, não o que você está vendo, né? As pessoas, elas vão julgar a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração, da onde procede a saída da vida, né? Ali sim é provado, é observado, é conhecido por mim. Ali sim vai ser essa pessoa que eu vou escolher, em outras palavras. Então Jessé chamou seu filho, Abinadab, e o levou até Samuel. Ele, porém, disse, não foi esse que o Senhor escolheu? Em seguida, Jessé chamou Simei, mas Samuel disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Então Jessé chamou dos filhos, né, cadê? Ele, porém, disse, não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simei, mas Samuel disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, são esses todos os seus filhos? Ou seja, eu não vim aqui à toa, não é possível. Todos os seus filhos, o Senhor disse que não é esse. Tem mais algum aqui? Só tem esses filhos? Você só tem esses filhos aqui? E foi quando Jessé falou, eu tenho um mais novo, mas esse está no campo, tomando conta dos rebanhos. Mando chamar, disse Samuel. Então, você pode ver que todos que estavam ali presentes, com boa aparência, né? Não foi essa a escolha de Deus. A escolha de Deus estava lá, cuidando das ovelhas e escondido de todos, mas visto por Deus, né? Visto por Deus. E aqui vem dizendo assim, mande-o chamar, então, e não nos
sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Ou seja, chame ele, não vamos nos sentar à mesa enquanto ele não estiver aqui presente entre nós, né? Então, Jessé mandou chamá-lo, né? Era um jovem ruivo, de boa aparência e os olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levanta-se e unja com óleo. Então, quando o Davi se apresentou ali, né, na presença deles, o Senhor já havia confirmado no coração de Samuel: é esse, unge esse, né, com óleo. E Samuel obedeceu à voz do Senhor, né? Tô falando um pouquinho aqui, na garganta tá falhando, mas pela fé eu tô conseguindo em nome de Jesus. Amém? Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E depois disso, Samuel voltou a Ramá. Então, quando ele ungiu, o Senhor confirmou. O Espírito Santo do Senhor se apossou de Davi. O selo, confirmação desse chamado, dessa unção para governar, para ser um instrumento de Deus, né? A capacidade estava ali sobre ele pelo Senhor, né? Então, o Senhor escolheu e ungiu na presença dos irmãos e de seu pai Jessé. Isso mostra que o nosso Deus, a escolha de Deus é dessa forma, né? Deus escolhe aqueles que estão por detrás das malhadas, estão cuidando das ovelhas, ou seja, estão aparecendo para o Senhor, né? Ou seja, está diminuindo e o Senhor está crescendo, né? Então, o Senhor enxergou o coração humilde, um coração segundo dele, e foi lá chamar, foi lá apresentar, foi lá agora para fazer ele ser visto e ele agora trabalhar para o Senhor, né? Isso, né, que Deus faz. Isso mostra que cada um de nós devemos se preocupar com o nosso coração, com a nossa intimidade com Deus. Pois Deus toca sim, em nome de Deus, para sim abençoar a nossa vida. Pois é, um coração sensível à voz de Deus ouviu, agiu, foi ungido, né? Então, tudo foi fluindo e até o profeta Samuel aprendeu, né? A cada momento de sua missão também, cada momento era uma experiência para ele, era um aprendizado, né? Porque cada vez mais a gente está aprendendo com o Senhor. O Senhor faz diferente, nos mostra, nos torna o nosso coração ali sensível à voz dele, nos faz discernir entre certo e errado, né? Então o Senhor sempre está ali cuidando de nós, trabalhando e fazendo a gente entender, né? O trabalhar dele é diferente, ou seja, a sabedoria dele é diferente dos humanos, né? Como o apóstolo Paulo falou, mencionou, que a palavra que ele falava não era sabedoria do homem, palavras filosóficas, mas era palavras do alto, palavras de Deus, espírito e vida, né? E essa transformação, né, ela chega na nossa vida quando nós a deixamos a palavra entrar, a palavra de Deus mudar, a palavra de Deus transformar a nossa vida. E quando ela transforma, né, a gente passa a ser uma outra pessoa. Pois é, passamos a ter o caráter de Cristo, a manifestar, né, o comportamento que condiz a palavra de Deus, né? Então, Davi era a escolha de Deus, que já foi capacitado por Deus, mas Davi passou por uma escola, a escola dele, né, foi diferente. O Senhor já havia preparado ele distante, né? Ele não foi preparado como os demais, né? Que nós vemos que os homens que lutavam, que batalhavam, que guerreavam com aquelas armas, com os escudos, com capacete, todos eles eram treinados, capacitados. E Davi não. Davi foi diferente esse preparo dele, né? Então, houve esse questionamento, né, até quando ele foi enfrentar o Golias,
né? Porque com o olhar físico, ele seria mais um a ser derrotado. Mas Deus quis mostrar que a escolha de Deus, aquele que tem Deus, aquele que tem a fé, né? Vence. Vence aqueles que está se levantando e se opondo contra o exército do Deus vivo, ou seja, que está zombando de Deus. O que que acontece? Deus escolheu as coisas fracas, as coisas, né, insignificantes, para revelar o seu poder, a sua grandeza, né? E nós somos nada, somos apenas um instrumento a qual Deus quer usar, a qual Deus quer trabalhar através de nós para manifestar o seu poder. Pois é, né? Então, o apóstolo Paulo vem mencionando, né, que ele se esforça para treinar o espírito dele, ou seja, o espiritual, né, que trabalhava, né, nessa corrida, na vida espiritual dele, buscando ao Senhor, correndo no mundo espiritual para agradar a Deus, né? Então ele treinava, além do corpo físico, ele está falando do espiritual, ele treinava para que ele não viesse ser desaprovado, ou seja, um obreiro desaprovado, que ele viesse sempre estar ali na posição aprovado, né? Sendo esse instrumento a qual Deus quer usar, ou seja, o Senhor viesse crescer e ele diminuir. E isso mostra que nós também devemos estar nessa posição. Davi estava aparecendo para Deus e Deus a ouviu. Agora está na hora de você ser visto. Pois é, você vai ser integrado à sociedade, pois você passou muito tempo aí cuidando das ovelhas, lutando com o urso, leão. Passou muito tempo aí, mas chegou a hora de eu revelar você e de usar você como eu quero, né? Você vai ser um instrumento para abençoar a vida das pessoas, para dar continuidade aos meus planos, aos meus propósitos, né? Então Deus pegou aquele que não era nada e fez ser. Por quê? Porque o coração do Davi não estava na bênção, estava no abençoador. E isso é o que Deus enxerga, isso é o que Deus vê, né? Então Samuel foi lá ungir Davi, né, rei, né? E a nossa unção, ela já acontece antes de acontecer fisicamente. Pois é, Davi não tinha sido ainda ungido rei fisicamente, esse selo, nessa confirmação ainda do homem, mas de Deus ele já tinha essa unção de rei, essa bênção sobre a vida dele. Mas chegou um dia, né, de o Senhor materializar, né, fazendo o homem de Deus ir até o encontro dele e abençoar ele. E a confirmação foi o Espírito Santo que se apossou dele ali, foi lindo, né? O Espírito Santo se apossou dele poderosamente. A confirmação da escolha de Deus, né? E é lindo essa passagem. Eu estava com outra palavra, quem me acompanha aqui nos stories, no Instagram, eu ia pregar outra palavra, era até em Reis, 1 Reis, né, 18, eu ia pregar sobre Elias, né? Mas Deus mudou tudo. Deus falou, vai ser essa palavra que você vai pregar hoje. Você vai pregar outra palavra. Então Deus colocou no meu coração essa palavra, né? E você que está aí me ouvindo desse lado, né? Você escolha o qual Deus vai fazer essa escolha ser revelada. Pois é, né? Você é a escolha de Deus e a escolha de Deus é para agora fazer a vontade dele. Não é para ficar mais escondido. Você já passou pelos processos, você já passou pelo ensinamento, pelo aperfeiçoamento, a habilitação de Deus, a modulação de Deus. Chegou a hora de Deus revelar você. Pois é, né? Esse tempo fez com que o Davi fosse já estivesse já amadurecido por esse tempo ao qual Deus preparou, né? Então, quando nós estamos ainda sendo preparados por Deus, ainda no deserto, né? A gente não é visto, não é enxergado, né, por ninguém. Ainda não é enxergado a unção, ainda não é enxergado os dons, mas quando é chegada a hora,
Deus faz enxergar esse dom, essa unção, né, que há sobre os filhos dele, a qual Deus quer revelar, né? Então, quando não é visto, né, é porque ele está sendo trabalhado por Deus, né? Porque ele está sendo aperfeiçoado, ele está sendo ali, está sendo, na verdade, ele está amadurecendo ainda, seja os processos ao qual ele está vivenciando, passando, está trazendo confiança, está fazendo ele se envolver mais com Deus, está fazendo ele se render mais ao Senhor, enfrentar os desafios com perseverança, né? Está fazendo ele sair do comodismo, está fazendo ele agir a fé. Então, tudo isso, né? Os desertos, os distanciamentos de pessoas, isso tudo faz parte, né? Um deserto é você e Deus, para depois ele voltar a fazer você se integrar de novo na sociedade, no meio das pessoas, porque a verdade foi essa. Davi, ele não estava integrado à sociedade, às pessoas, à própria família, porque ele estava lá cuidando das ovelhas, né? Então, todo dia era a mesma coisa, né? Mas era feito com amor. Deus estava ali cuidando dele, né? E até isso Deus trabalha, pois é. O tempo da espera, o tempo dos desertos, né? É Deus que faz de novo essa integração. Ele vai trabalhando, porque o ser humano, né? Deus não fez ninguém para viver sozinho, distante, mas Deus também permite o tempo dessa habilitação para que os filhos de Deus, ele venha estar conforme Deus quer. Quando você está estudando, você tem que estar separado. Você tem que, você tem agora aquele compromisso, né, de estudar, porque são muitas coisas para estudar, muitas matérias. Você vai rejeitando muitas coisas para colocar primeiro os estudos, né? Estou tentando aqui levar você a esse raciocínio. Aí você está estudando, porque exige tempo, exige leitura, para a área qual você quer se especializar. Então você fez uma escolha. E com isso você vai se distanciando de muitas pessoas. Você não vai fazer o que você fazia, porque o seu tempo diminuiu. Você agora tem obrigações, tem aquela disciplina de leitura, de fazer as suas coisas, né? Para que você venha tirar nota boa, para que você venha se empenhar e conseguir os seus objetivos. Na vida com Deus é a mesma coisa. Ou você compromisso com Deus vai exigir de nós renúncia, separação daquilo que nos separa de Deus. Você tem que procurar agradar a Deus, você tem que se envolver, se unir a Deus, com a palavra de Deus. Você vai ter que estar em comunhão, pois a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Você terá que estar ali buscando essa santificação, buscando o relacionamento de intimidade, né? Para conquistar a presença de Deus, a unção de Deus, é necessário muitas vezes esse distanciamento. Você ficará unido a Deus, próximo de Deus. Porque quem quer ser um instrumento na mão de Deus, quem quer ser usado por Deus, tem que estar com seu coração sensível à voz de Deus. Tem que estar unido a Deus, as coisas do alto, né? Para que Deus possa se revelar a Ele, para que Ele possa te usar como instrumento nas mãos dele. Então, essa separação que nós fazemos é para agradar a Deus, né? Pois nós, sem o Senhor, não somos nada, mas Ele precisa usar aqueles que estão dando lugar, aqueles que estão mantendo o temor e uma vida separada para agradar o Senhor, né? Então, você vê o quanto é importante, né, esse momento que nós temos para com o Senhor, né? Porque nós entendemos que o compromisso com Deus exige a disciplina, vai exigir a renúncia, vai exigir a proximidade, né? E muitas vezes afastamento, né? Pois você sabe que você tem que se doar, tem que se dar para o Senhor e você vai estar ali, né? E para muitos isso é loucura, né? Para aqueles que perecem, para aqueles que não compreendem as coisas do Espírito, as coisas do alto, para ela vai ser loucura, né? Mas
Deus só pode se revelar a um coração limpo, puro, sensível à voz de Deus, né? Então, somos apenas um instrumento ao qual Deus quer usar, mas para isso é necessário estar sendo preparado, dando brecha, lugar para o Espírito Santo agir, trabalhar em nome de Jesus. E nós sabemos que o Davi, ele estava já nessa condição, nesse preparo, ele estava ali sendo observado pelo Senhor. E isso mostra que o meu tempo não é o de Deus. Pois é, o tempo das pessoas são diferentes e o tempo de Deus é diferente, né? Então, Deus já falou quando apresentou ali Davi, quando ele chegou já de lá, né, do campo, quando ele se apresentou ao Samuel, o Senhor disse: "Ele se unja com óleo." E ele fez aquela unção na frente de todos, né? E a presença de Deus inundou o coração do servo dele, né? E isso mostra que a escolha de Deus é a escolha assertiva, é a escolha que vai dar fruto, é a escolha que vai ser bênção, é a escolha que vai gerar vida, né? Que vai seguir com os planos e propósitos dele. Nós devemos se alegrar quando Deus escolhe, quando Deus unge alguém, porque a minha alegria é a alegria do Pai, porque se o Pai escolheu, devemos estar felizes e alegres, né? E quando nós nos alegramos, isso é bom, isso mostra que você também concorda com o Pai, você apoia o Pai e você fica feliz com a escolha de Deus, né? Mas nós vamos ver o desfecho nessa passagem, que o Saul não estava nada sabendo da escolha de Deus, né? Estava desagradando a Deus, não estava se importando com a missão que Deus deu, né? Fazia de qualquer jeito, desagradava a Deus, estava longe de Deus, né? E com isso perdeu seu reinado, né? Perdeu seu reinado, né? E Deus o tempo todo está a nos observar. O tempo todo Deus está ali, a lealdade e a obediência. Então, para que os propósitos de Deus prossigam, é necessário andar conforme Deus pede, andar em obediência, né? Porque o Senhor tinha falado para os seus discípulos, né, que eles só poderiam, né, continuar com essa missão quando ele fosse, se eles permanecessem no amor, permanecessem colocando em prática os mandamentos, né, sendo leais, obedientes ao Senhor, né, andando no temor, buscando ao Senhor, porque sem mim nada eles podiam fazer. Se eles não praticassem a palavra de Deus, mantessem uma vida separada, santa, né, ele não poderia ser um instrumento de Deus. Por quê? Porque eles só poderiam ser um instrumento, ser bênção, se eles estivessem unidos ao Senhor, estivessem na luz, estivessem praticando, né, para que os propósitos de Deus viessem a prosseguir. A missão era grande, a responsabilidade era grande, do discípulo agora colocar em prática o que aprendeu através de Jesus. Então, em outras palavras, continue a missão, faça como Êxodo, lembra do que eu fiz, lembra como eu fui obediente ao Pai, o quanto eu andei em comunhão, né? Porque nada foi no automático, vocês viram o quanto eu mantive uma vida separada, uma vida de diálogo, uma vida de oração, né? Mantenha, né, as minhas pisadas, mantenha sendo filho obediente, praticando o que eu pratiquei, né? Para que vocês possam ver a glória de Deus, ver a manifestação do poder de Deus se manifestando na vida de vocês, né? E nós estamos vendo que a escolha de Deus, ela não erra. Ah, mas porque Saul foi ungido rei, porque o povo queria, né? Ah, poderia ser um reinado com êxodo, um reinado muito abençoado, mas parou no caminho. Por que parou no caminho? Porque houve desobediência, houve quebra de aliança, né? Deus não tem nada a ver com isso. Deus não erra na escolha dele, mas os filhos ao qual Deus usou, que saiu da rota certa,
seguiu seus próprios caminhos e com isso os propósitos dele ficaram parados. E Deus não pode dar sequência, né? Então é um homem que erra, é um homem que para os propósitos de Deus, né? Deus sempre quer usar, quer abençoar, porque Deus sempre quis estar unido ao homem, quis estar junto do seu povo, mas muitas vezes o seu povo que quis a distância, o seu povo que quis, né, se distanciar, largar o que é bom pelo errado, né, largando as bênçãos para entrar na maldição. Então, isso acontece porque estava longe de Deus, longe da palavra. Vai haver o quê? A proximidade das coisas que não agradam a Deus, né? Então, Deus estava vendo em Davi o coração dele obediente, o coração unido a Deus, sensível à voz de Deus, um coração, né, que tinha amor para cuidar das ovelhas, que estava ali se dedicando. Então, Deus estava vendo o que ele daria sequência à obra que ele destinou ao rei Davi. Amém? E eu não vou me estender muito, a minha bateria está acabando, mas eu já, graças a Deus, boa notícia, hein? Graças a Deus eu já consegui resolver. Vou voltar com meus vídeos em nome de Jesus. Não é fácil, mas fui perseverante até que o Senhor nos ajudou, né? E dizer para você, Deus ama você, que você é escolha de Deus, que você é vista por Deus, o Senhor conhece você e Ele tem planos bons a teu respeito. Ele conta com você, Ele conta com aqueles que são corajosos, com aqueles que confiam, com aqueles, né, que são valentes, que são ousados, né, na fé, em nome de Jesus. Então, continue no caminho do Senhor, fazendo o que é certo, colocando em prática, agradando ao Senhor. A escolha de Deus nunca é para dar errado, sim para dar certo, porque nós fomos feitos pelo amor do Todo-Poderoso e obras feitas, modulada pelo Poderoso, é para dar fruto de justiça, é para glorificar o Senhor, para louvar o Senhor, não é verdade? E quando está desonrando, está desagradando, é porque saiu da rota certa. Mas o intuito de Deus é que os filhos dele se voltem para ele. Porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Faz a separação entre Deus e o homem. Então, o que Deus quer é essa proximidade. O que Deus quer é essa lealdade até a vinda do Senhor, em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui. Desde já eu agradeço a todos vocês. A luz está apagando aqui do meu celular, que está com 5%, porque eu não carreguei tudo hoje, né? Mas quero já abençoar a vida de vocês e desejar uma ótima semana. Que Deus abençoe grandiosamente. Essa unção, ela já foi liberada na dimensão espiritual, sobre o alto da sua cabeça, porque o Senhor já te ungiu, o Senhor já te escolheu. Em nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.